paz do Senhor, crianças, mais um dia na presença de Deus. Nós estamos hoje na 5ª aula da EBD, do 3º trimestre. Vocês sabem o que é trimestre, né? Trimestre é de 3 em 3 meses, então janeiro, fevereiro, março, um trimestre. Abril, maio e junho, outro trimestre, o número 2. E nós estamos agora no número 3, julho, agosto e setembro, tá bom? Então, nós estamos entrando nas lições do 3º trimestre. E vamos orar para começarmos a nossa aula, para começarmos a entender o que Deus quer falar conosco neste dia tão maravilhoso, tá bom, crianças? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te adoramos, estamos aqui, Senhor, para glorificar o teu nome e para aprender o que tu queres nos ensinar. Abre a nossa mente, nos dá sabedoria e entendimento para, Senhor, conhecer mais e mais a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E nós vamos para uma lição hoje bem especial. Uma lição de um jovem que vocês já conhecem. Vamos para o título da lição? Aí vocês já vão saber quem é o jovem. Título da lição, vamos lá. José, um jovem fiel a Deus. Vamos repetir? José, um jovem fiel a Deus. Agora nós vamos para a memorização, que é aquele versículo que nós vamos aprender através da história, através das atividades, através das dinâmicas que vão estar lá no link da página do Departamento Infantil da nossa igreja, tá bom? Então vamos para a memorização. É o Senhor, Deus, quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Salmos 33, versículo 18. Vamos agora bem rapidinho, que eu sei que vocês já sabem ler. Então vamos lá. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Salmos 33, versículo 18. Aí vocês, crianças, podem pensar assim: Tia Neide, por que Salmos não é capítulo 33? Porque os salmos são cânticos e poesias. Então, quando é cânticos e poesias, não é capítulo, tá bom? É apenas, nós dizemos 33, versículo 18. Tá bom assim? Então, que Deus abençoe a cada um. E nós vamos agora para aquele momento bem especial, que é o momento da nossa história. A história desse jovem tão fiel a Deus. Vocês sabem o que é fiel? Fiel é quando a gente obedece a algum preceito, alguma ordem. Então, ele tinha uma obediência assim extraordinária. José, ele era temente, ele era tão temente a Deus e por ele ser temente, Deus o abençoou. Vamos para a história? José era filho de Jacó, né? Nós vimos na semana passada, falamos sobre Jacó. Então, José era filho de Jacó. E Jacó amava muito a sua esposa, o nome da sua esposa era Raquel, tá bom? Ele era casado com uma outra, com a Leia, mas também era casado com Raquel, porque naqueles tempos bem longe, lá nas terras de Jesus, eles podiam casar sim. Mas Deus depois disse que o homem era para ser de uma só mulher e a mulher de um só homem, tá bom? Então ele casou com Raquel. E ele teve
Antes ele era casado com Leia e Leia tinha filhos. Ela tinha vários filhos, né? E José, ele teve 11 irmãos, tá bom? Aqui está, ó, o nome de cada um dos irmãos de José. O Rubens, o Simão, o Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon e Benjamim. Benjamim era o único que era filho do mesmo pai e da mesma mãe, tá bom? De José, ele era o filho caçula, né? Quando a mãe de José teve Benjamim, então ela faleceu, ela morreu, ela foi morar com Deus, né? E ficou Benjamim e José. E José era muito amado pelo seu pai. José era amado demais pelo seu pai. E um dia o seu pai deu um presente para ele, um presente muito especial. Ele deu o quê? Uma túnica colorida, não é? Vocês sabem dessa história. Então José ganhou esta túnica colorida. E esta túnica colorida de mangas compridas e sem nenhuma costura. Ela não tinha essas costuras que nós temos nas roupas. Então, era uma túnica especial. Quem ganhava essa túnica era o filho, aquela túnica colorida queria dizer que era o filho que ia ganhar a bênção do seu pai, tá bom? O primogênito sempre quem ganhava a bênção. Vocês sabem o que é primogênito, que a gente já falou aqui, não foi? Primogênito é o primeiro filho. Mas José não era o primeiro filho e ele tinha ganhado a túnica colorida. Outra coisa interessante, ela não tinha costura e ela era de mangas compridas. Isso queria dizer que os reis e sacerdotes eram quem usava esse tipo de vestimenta. E os irmãos de José já começaram, ó, a pensar algo sobre isso. Tinha algo errado, né? Quando foi um dia, o que aconteceu? José estava com seus irmãos e disse para eles: sonhei um sonho. Aí eles ficaram olhando. Que sonho? Aí José disse: eu sonhei que tinha um feixe. Um feixe é quando pega assim, tipo aquelas palhas, né? E faz aqueles feixes, amarra e eles ficam assim num cantinho que é para dar comida aos animais. Um feixe de trigo, ó, tá vendo? E José disse para seus irmãos: eu sonhei que 11 feixes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que simbolizavam os 11 irmãos de José, né? E ele disse: eu sonhei que 11 feixes se inclinavam para mim não, para um feixe maior. Aí eles ficaram olhando assim, aí disseram: ele está pensando que nós, irmãos dele, vamos nos curvar para ele. A gente se curva para alguém assim quando alguém é muito importante. Naquele tempo antigo, né? Hoje não existe mais isso. Mas quando tinha alguém, um rei, alguma pessoa assim muito importante, as pessoas se curvavam assim, né? Faziam aquela reverência e ali todos sabiam que aquela pessoa era muito importante. E os irmãos de José já começaram a ficar interessados no assunto do sonho. Que conversa é essa? Que sonho é esse? Né? Mas passou o tempo, depois José teve outro sonho. E José sonhou algo também muito interessante. Ele sonhou que ele via
11 estrelas, o sol, né? E a lua. E se curvavam também. E ele disse que ele contou aqueles sonhos sem nenhuma maldade, né? E os irmãos dele já ficaram ligados. Alguma coisa esse camarada está querendo dizer? Ele está pensando que a gente, aí até o pai dele se preocupou, né? Mas guardou para ele aquela informação. E passou o tempo. Quando foi um dia, o pai dele pediu para que ele fosse ver como é que estavam seus irmãos lá no campo, porque os irmãos dele tinham ido trabalhar no campo, não é? Eles apacentavam, eles lavravam terra e eles estavam no campo. Quando José chegou de longe, com aquela túnica que o pai dele deu a ele, sabe o que aconteceu quando eles viram? Lá vem o sonhador. Vamos matar ele? Aí ficaram com vontade de matar José. E não vamos, e vamos, não vamos, e vamos, não vamos. Decidiram que iam matar José. Mas aí, um dos irmãos de José disse para os outros: não vamos matá-lo. Vamos fazer uma cova funda e jogar ele nessa cova. Aí o que é que eles fizeram? Tiraram aquela túnica colorida de José e jogaram José num poço fundo e sem água. E José ficou lá, triste, sem saber o que estava acontecendo. Por que meus irmãos fizeram isso comigo? Eu acredito que José pensava assim: o que é que eu fiz de errado? Ele não tinha feito nada de errado. Mas os irmãos de José tinham inveja não só da túnica de José, eles tinham inveja do próprio José. Eles queriam ser como José. Eles queriam ter aquele amor que o pai tinha por José, eles queriam para ele aquela preferência, né? E tudo que José fazia, eles também desejavam que fosse deles, tá bom? E passou, e ali entre eles ficou e discutiram. De repente, chegou ali naquele lugar uma caravana dos ismaelitas, que eram homens mercadores, homens que compravam e vendiam. Então, os irmãos de José pensaram o seguinte: vamos vendê-lo. Aí ficou decidido, falaram com os ismaelitas vieram olhar José, viram que ele ainda era forte, né? Aí os ismaelitas disseram para os irmãos de José: nós vamos comprá-lo, que nós estamos indo para o Egito e vamos levá-lo, né? Então compraram José e pagaram por José 20 moedas de prata. Vocês sabem por que 20 moedas de prata? Porque José tinha a idade já perto dos 20 anos. Jesus, ele foi vendido por 30 moedas, porque ele já passava dos 30 anos. Então José, o valor dele de mercado era 20 moedas de prata. E ele foi vendido. E os irmãos de José pegaram aquela túnica que tiraram dele, mataram um animal, passaram a túnica no sangue do animal e levaram para seu pai. E seu pai chorou muito. Seu pai ficou muito triste, porque pensou que José tinha sido devorado pelos animais. E ele passou muito tempo pensando desta forma, né? E José foi para o Egito. E quando chegou no Egito, um homem que era chefe, não é? Lá no Egito, ele trabalhava com o rei, ele era chefe de guarda, e ele disse, foi lá, olhou, queria um escravo.
E quando ele viu José, ele se agradou de José. E comprou José e levou José para a sua casa. E lá na sua casa, José cuidou de tudo, cuidou da casa, cuidou do campo, e tudo que José fazia prosperava. Mas a mulher de Potifar, que era o nome deste homem, a mulher de Potifar ficou de olho em José. José era muito bonito, era um moço formoso, né? Então ela de olho em José. Mas José temia a Deus e ela era mulher do patrão dele, ele não podia fazer nada. Então José ficou, como é que eu vou escapar dessa? Aí quando foi um dia, ela armou uma cilada para José. E como José não caiu na cilada dela, ela contou uma mentira para o seu marido. Disse que José tinha agarrado ela e que ela tinha ficado com a roupa dele na mão dela. E por isso José foi preso, foi para a prisão. E José ficou ali na prisão. Só que onde José estava, pelo temor que ele tinha com Deus, para com Deus, não é? A obediência que ele tinha diante de Deus, aí Deus o abençoava. Tudo que ele fazia, a palavra de Deus diz assim, que aonde a planta do nosso pé pisar, será abençoado. E era assim que acontecia com José. E ele ali na prisão, ele pegou, fez amizade com aqueles presos, tratava todo mundo bem, e o carcereiro começou a confiar nele, né? E ele era preso, mas ele também cuidava dos presos, tá bom? Carcereiro é aquele homem que cuida da prisão. Ele fecha as celas, ele abre as celas, aí é o carcereiro, tá bom? E ali naquela prisão, um dia chegou um homem e disse para José, este homem era um padeiro, e ele disse para José, José, eu tive um sonho. Aí José olhou para ele e disse, me conte o sonho. Aí ele foi, contou o sonho para José. E ele disse, eu vinha e eu tinha 3 cestos na cabeça, 3 cestos com pães. E os corvos é como um urubu, uma ave de rapina, tá? E ele veio e vinha e comia daquele cesto, comia os pães que estavam naquele cesto. E José, quando ele terminou de contar o sonho, aí José disse, olhe, daqui a 3 dias, certamente você vai morrer. E o padeiro ficou angustiado, né? Mas saiu e guardou para ele aquele sonho. Depois veio outra pessoa, um copeiro. O copeiro é aquela pessoa que serve ao rei a bebida do rei, não é? Ele é quem prova antes do rei beber. O copeiro, ele vem, ele bebe aquele vinho, porque se tiver alguma coisa, algum veneno, alguma coisa ruim na bebida, aí primeiro faz mal ao copeiro. Depois é que o copeiro ficou vivo, aí o rei toma aquela bebida, né? E o copeiro chegou, aí contou também um sonho para José. Disse, José, eu sonhei com um ramo muito grande de videira, um ramo forte. Vocês sabem o que é videira, não sabem? É um pé de uva, tá bom? E nesse ramo saía 3 cachos de uva. E eu pegava esses cachos de uva, espremia no copo do rei, numa taça. Aí José disse para ele, é muito simples. Daqui a 3 dias você vai voltar a servir ao rei. E assim foi, né? O padeiro foi enforcado e o copeiro voltou a servir ao rei.
E José ficou naquela esperança de que o copeiro falasse para o rei que ele estava lá na prisão. Mas o copeiro não falou, viu? O copeiro, ó, caladinho, né? Quando foi um dia, o faraó, né? O faraó era o rei do Egito. Aí o faraó teve um sonho, porque Deus é assim. Deus, ele muitas vezes, ele dá um sonho a alguém, ou ele faz alguma coisa que incomoda alguém para abençoar o povo dele, viu? E o rei teve um sonho, o faraó. O faraó teve um sonho e ficou muito perturbado. E chamou os adivinhos, e chamou os magos, e chamou todo mundo, e ninguém sabia o que era o sonho. E o copeiro olhou e disse, por que é que o rei está triste? E aí o rei foi e disse a ele, né, que tinha tido um sonho, mas que esse sonho ele não sabia o significado. E tinha que encontrar alguém que dissesse o que era. E o copeiro olhou para o rei e disse, rei, lá na prisão tem um homem que ele diz o que você sonhou. Ele tem o Espírito de Deus. O rei mandou buscar José para a sua presença. Aí José veio na presença do faraó, e o faraó contou que tinha tido um sonho, não é? E que estava muito angustiado. E José disse, conte-me o sonho. E ele foi e contou o sonho, né? Que 7 vacas gordas vinham e de repente aparecia 7 vacas magras. Eram 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Só que as magras vinham e engoliam as gordas. E José escutando o sonho. Aí ele disse, e depois eu também sonhei com 7 espigas, as espigas cheias. E depois vinham 7 espigas secas e engoliam as 7 espigas cheias. E ninguém consegue me dizer que sonho é esse, o significado do sonho. Aí José disse, rei, o que você sonhou é que vai ter 7 anos de muita fartura, muita comida, muita fruta, muito alimento, mas também vai ter depois 7 anos de seca. Não vai ter nada. Aí o faraó olhou para ele e disse, e o que vai se fazer? Aí ele disse, tem que guardar. Aí ele explicou ao faraó como era que deveria ser feito, tinha que guardar naqueles silos grandes, né, para que o Egito e as regiões ali perto não perecessem de fome. Quer dizer, para que ninguém passasse fome. E o faraó muito se alegrou e olhou para José e disse para José que a partir daquele momento ele seria o homem mais importante depois do rei. E o rei vestiu ele com roupas especiais, colocou um anel no seu dedo, né? E José, a partir dali, ele foi o homem mais importante do Egito. E Faraó ainda disse assim, olha José, aqui no Egito, ninguém levanta a mão ou o pé sem a tua ordem. Viu o que Deus faz? Deus faz coisa muito grande. É bom a gente ter o temor a Deus e também a obedecer. A obediência é a chave de tudo, tá bom? A gente ter o temor e a obediência. Não adianta só obedecer e não ter temor. Geralmente,
Quem obedece tem o respeito, né? E nós estamos aqui. E depois veio os irmãos de José, e José fez-se conhecer a seus irmãos, perdoou ele, que a coisa melhor que tem é quando nós perdoamos a quem nos ofende, tá bom? A Bíblia diz assim, se alguém nos ofende, aí a gente vai àquela pessoa e a gente é quem pede perdão. Não é quem ofendeu que tem que vir pedir perdão, não. A Bíblia diz que é a gente que ficou ofendido, é quem vai, aquela pessoa a quem nos ofendeu e nós pedimos perdão. E é aí aonde Deus nos abençoa, viu? Então, crianças, a história de hoje é esta. E veio então os seus irmãos, o seu pai, e o seu pai muito se alegrou em saber que ele estava vivo e que ele era um homem importante ali no Egito, né? E tudo ficou bem, porque as coisas de Deus é assim, viu? Deus muitas vezes trabalha deixando a gente em algumas dificuldades, que é para depois a gente se alegrar com a vitória, tá bom? Só tem vitória quem passa dificuldade, tá? Então, crianças, é isto que eu queria passar hoje para vocês. As atividades de hoje também vão estar lá na página do Departamento Infantil. Vocês assistam o vídeo, tem um trabalhinho que é para vocês encontrar o caminho através de uma palavra, um labirinto, tá bom? E muito legal para vocês fazerem. Eu creio que vai dar tudo certo. Tem muita coisa, caça-palavra, tem para vocês também descobrir a palavra através de algumas figurinhas. E eu fico muito feliz quando alguns de vocês fazem os trabalhinhos e colocam a foto lá na página, tá? Não deixem de fazer, porque é através do trabalhinho de vocês que a gente entende se vocês entenderam ou não a lição que nós estamos passando. E agora é a hora do semapinho. Vamos orar esta semana por uma família muito especial. A família Rodrigues. Eles estão na África, viu? Vamos orar por esta família, apresentar eles ao Senhor, porque eles são daqui do Brasil, mas estão lá na África, servindo ao Senhor para ganhar almas para o reino de Deus, tá bom? Muitas crianças ali que precisam ouvir a palavra de Deus, e seus pais, e seus avós, e seus tios, e para que Deus se alegre. Então vamos orar por esta família, a família Rodrigues, que está na África. Nós vamos orar esta semana inteirinha por esta família. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui te apresentando, Senhor, esta família de missionários, a família Rodrigues, que está ali na África. Senhor, para que eles possam, Senhor, servir a Ti com alegria, com temor e com obediência. E nós sabemos, Senhor, aqui no Brasil, que nós estamos orando. As crianças do Brasil estão orando por esta família que está ali levando a Tua palavra. Que eles, Senhor, ganhem muitas, muitas, muitas almas para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ouvir o louvor com a vovó Lisa, tá bom? A vovó Lisa hoje vai cantar com vocês e depois aí nós vamos encerrar. Eu quero ser como José, um servo fiel. Não quero errar do destino, sempre destino e foi fiel. Eu quero ser como José, um servo fiel. Não quero errar do destino, sempre destino e foi fiel. Você pode ser feliz e ter sonhos pra contar.
sonhos grandes ou pequenos só precisam